Hora de conversar com o Felipe Killing. Onda de calor provoca recorde de temperaturas na Europa. Geralmente a Londres não entra nessas ondas de calor muito fortes, né, Killing? Geralmente é a parte continental que sofre mais, especialmente o sul da Europa. Conta pra gente aí quais são as últimas. Bom dia. É verdade, viu, Megali? Difícil ter uma grande onda de calor aqui no Reino Unido. Bom dia a você, Sheila, Carla e a todos no Brasil. Agora, quem sofreu bastante, está sofrendo, é a Sicília, na Itália, que registrou ontem 48,8 graus, um recorde na Europa. Nunca o continente viu uma temperatura tão alta assim. Há incêndios florestais na região, algumas residências estão ameaçadas. A Organização Mundial de Meteorologia está agora analisando esses dados, né, para confirmar essa temperatura que já foi registrada pela Agência de Meteorologia da Itália, mas se confirmando pela Organização Mundial de Meteorologia, é um recorde histórico no continente, que até então pertence a Atenas, na Grécia, em 1977, que registrou 48 graus. O sul da Europa e o sudeste enfrentam uma forte onda de calor, apelidada de Lúcifer. É uma massa de ar quente que vem do norte da Europa, inclusive a Argélia, por exemplo, enfrenta fortes incêndios florestais. Mais de 65 pessoas morreram, pelo menos, incluindo 28 bombeiros. Aqui na Europa, a Turquia, a Grécia, a Espanha, além da Itália, enfrentam também fortes ondas de calor, muitos incêndios. A Turquia foi atingida por mais de 200 incêndios desde 28 de julho. A Grécia também está sendo muito castigada. A ilha de Évia, né, que é a segunda maior do país, está sendo consumida por chamas. Pessoas estão abandonando a região por balsas. Tem inclusive uma imagem que viralizou nas redes sociais de uma dessas pessoas filmando essa saída por uma balsa, e a cena é meio que apocalíptica, né? Você vê lá o céu todo coberto de fumaça, as chamas bem altas, com um tom bem laranja forte, assim, uma imagem de filme bastante assustadora. A capital Atenas também foi bastante afetada, e vem a ajuda de todas as partes, né? A União Europeia está enviando ajuda, o Reino Unido, a Alemanha, os Estados Unidos, Israel, para tentar controlar o fogo, mas é uma situação bastante difícil porque a previsão do tempo não está ajudando. Para os próximos dias, a previsão na Sicília, por exemplo, é de sol. Hoje os termômetros devem chegar perto dos 40 graus, talvez até passar. Várias cidades da Europa vão entrar em alerta vermelho nesta sexta-feira. Então, é uma situação bastante complicada que o continente vive. Incêndios acontecem todos os anos aqui, é verdade, mas agora está com uma intensidade muito grande, e nos últimos anos a frequência e a intensidade têm aumentado. O Killing, era isso que eu ia perguntar. O verão europeu, ele é acompanhado de chuvas? Porque o nosso verão aqui nos trópicos, ele é caracterizado por fortíssimas tempestades, né? Quanto mais perto do Equador, mais fortes as chuvas são. E aí, no continente europeu, como é que é o verão em geral? Não tem tanta chuva, viu, Megali? É um tempo mais seco, tem muito vento, o que acaba atrapalhando ainda o combate aos incêndios, né? Porque você acaba arrastando as chamas. Então não tem aquela chuva no final da tarde que é comum no Brasil para dar uma amenizada. Inclusive, quando você vê imagens dos aviões despejando água sobre o fogo, a água evapora antes mesmo de chegar. Então muitos aviões estão despejando água depois do fogo, porque se despejar em cima não vai adiantar, está muito seco o tempo, já evapora antes, então tenta molhar o terreno um pouco adiante para tentar segurar um pouco a velocidade com que as chamas elas vêm até aqui. O verão em Londres tem um pouquinho de chuva, né? Porque aqui tem chuva o ano inteiro, mas é uma chuva bem fina, né? Não é aquela coisa suficiente para, se tiver um incêndio, por exemplo, ajudar no combate às chamas. Então, o tempo seco atrapalha e os ventos também. O Killing, você já viu uma história, Sheila, Carla? Tem na internet, cara, eu não sei se é verdade, tá? Eu vi na internet, então há boa chance de não ser verdade. Não tenho provas. Eu não tenho provas, mas sem evidências. Que encontraram um mergulhador, o corpo, né, de um mergulhador num desses incêndios florestais aí em que os aviões saem pegando água dos lagos e despejando sobre a floresta. Parece que numa dessas, um desses aviões pegou um cara que estava mergulhando. Você imagina o susto desse cara? O cara tá lá de boas,
olhando os peixes, as pedras, de repente ele tá lá no alto, olha pra cima, tem um avião, e aí parece que o cara foi despejado no incêndio. E só foram encontrar o corpo do cara, o que restou do snorkel, do pé de pato, depois que o incêndio foi contido. De novo, não sei se a história é verdadeira. Repito, mas ela é muito boa, não é? Não tenho provas. Não tenho provas. Tem Não ouvinte tem falando assim, comprovante tá no zap, impresso. Você recebeu no zap? Você recebeu? No WhatsApp? Recebi, então deve ser verdade, né? É. Mas não tem comprovante impresso, então eu não sei.